Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo e falando de um dos nossos principais temas, né? E de uma das nossas últimas, uma não, né? A nossa última etapa do treinamento, né? Então a nossa parte de UC, de treinamento e desenvolvimento, nós falamos sobre todas as etapas anteriores, que é a parte de diagnóstico, a parte de planejamento e a parte de execução, que é quando nós colocamos em prática. Falamos também aí na nossa última aula sobre as técnicas de treinamento, inclusive deixei aí para vocês já uma atividade que é referente à execução. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma das nossas últimas etapas, que é a parte de avaliação, né? Para quê? Para que todas essas etapas anteriores se a gente não consegue avaliar isso no final. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é feita um pouco dessa avaliação. E aí na nossa próxima aula nós vamos entrar também um pouquinho mais com mais detalhes aí na área de avaliação. Então, ó, qual é a importância da avaliação? Né? Nós fizemos todas essas etapas anteriores, nós fizemos o diagnóstico através do levantamento das necessidades, nós planejamos, né? Nós fizemos a execução com todas as suas etapas. E aí, depois de tudo isso, coloquei esse treinamento em prática, né? Fizemos todas essas etapas. E aí, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso avaliar. E aí, como eu faço essa avaliação? Para nós conseguirmos fazer essa avaliação, né, eu até coloquei aí um chá, né? O chá que é tão conhecido aí já de vocês, que é o conhecimento, habilidades e atitudes, que determinam as competências. Então, quando nós falamos de avaliação, é eu entender e analisar como eram essas competências antes do meu treinamento e como isso se tornou depois do meu treinamento. Então, a avaliação nada mais é do que eu constatar se houve uma mudança, né? Se houve uma evolução, se houve a forma de agregar conhecimento se mudou, né? Se mudou o comportamento, se agregou conhecimento, agregou competências para esse meu funcionário, para esse meu departamento, para minha empresa, ou seja lá quem esteja tendo esse treinamento. Então é sempre um comparativo de como era antes e como ficou depois. Lógico que analisando os conhecimentos, as habilidades e atitudes, que são as competências no geral. Então, ó, existem diversas formas, né? No caso aqui, as mais conhecidas são essas seis maneiras da gente fazer uma avaliação, né? De criar uma avaliação para constatar que esse treinamento fez sentido. Então, a primeira delas é a avaliação de reação ou satisfação. Então, nada mais é do que aquela. É o mesmo tipo de avaliação que vocês preenchem, que vocês criaram, né? Que eu até pedi para que vocês montassem para a nossa feira de recrutamento onde a pessoa que está participando, né, ela pode simplesmente avaliar se ela gostou, se não gostou, qual foi a sua nota para esse treinamento, qual é a sua nota para o conhecimento do profissional que deu o treinamento, qual é a sua nota para o local, qual é a sua nota para, sei lá, para o conteúdo que foi aplicado, né? Então isso a gente chama de avaliação de reação ou uma avaliação de satisfação, tá? É uma forma da gente também avaliar. O segundo é o aprendizado, né? Então, o que é o aprendizado? É a avaliação de aprendizado. Então, se eu desse um treinamento no qual eu estava lá explicando vários conteúdos para a pessoa, né? Um treinamento sobre segurança no trabalho, por exemplo, né? E aí eu tenho várias formas de avaliar. Uma delas, eu poderia, por exemplo, aplicar uma prova no final desse treinamento. Então eu dei todo esse treinamento, fiz um monte de coisa lá com esse departamento, com esse funcionário, e aí no final do treinamento dele, eu passo para ele uma prova, né? Uma provinha, para que ele me responda, né? E aí, através daquela prova, eu consigo definir qual foi o nível, né? O nível de novas habilidades, o nível de novos conhecimentos que ele conseguiu adquirir, né? Eu também posso fazer uma prova prática também, né? Isso também posso considerar. Mas o bacana é analisar que
A avaliação de aprendizado é aquela que eu consigo determinar se a pessoa aprendeu ou não, se ela absorveu ou não aquele conteúdo. Terceiro ponto, terceira forma de avaliação seria a avaliação de comportamento e aplicação, né? Então eu dei um treinamento lá, por exemplo, sobre etiqueta no ambiente de trabalho. E aí eu vou pedir, né, eu vou observar a partir depois daquele treinamento se aquele funcionário ele modificou o comportamento dele, né? Se ele está tendo atitudes coerentes com o treinamento que ele teve, se ele absorveu aquele conteúdo e se ele está aplicando, né? Se aquilo ali está tendo aplicabilidade dentro do ambiente de trabalho. Então a gente considera esse o nosso a terceira forma de avaliação, que é a avaliação de comportamento ou aplicação. A quarta maneira seria o impacto nos resultados, né? Então, assim, esse treinamento, ele produziu impacto nos resultados? De que forma que isso aconteceu, né? Então, vocês imaginam lá, por exemplo, um treinamento de vendas, né? Eu tinha lá vários funcionários que eles estavam trabalhando, e aí eles não estavam conseguindo, por exemplo, atingir as metas do meu setor de vendas. E aí eu fui lá, paguei uma empresa, né? Dei um treinamento sobre vendas, motivação, né? E aí esse treinamento, depois de uns 2, 3 meses, eu fui analisar e aí eu verifiquei lá que as minhas vendas aumentaram bastante, que nos meses seguintes todos os meus funcionários eles passaram a bater todas as metas. Então isso nós chamamos de uma avaliação de impacto nos resultados. Aquele treinamento produziu um impacto direto, né? Aumentou o meu lucro ou reduziu o meu lucro. O quinto ponto de avaliação, que também é muito conhecido, é uma ferramenta chamada ROI, né? O que é o ROI? O ROI é uma sigla para Return on Investment, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E essa sigla, que é o ROI, né, que é essa ferramenta, ela faz com que a gente consiga descobrir qual foi o retorno financeiro, né? Qual foi o impacto monetário que esse treinamento produziu dentro da minha empresa. Então, existe um cálculo que a gente faz, é um cálculo bem simples, que faz com que a gente consiga descobrir se houve retorno financeiro para a empresa. E a nossa última ferramenta, né, a última maneira de fazer uma avaliação é a transferência de aprendizagem. Então, ou seja, aquela aprendizagem foi transferida para outras pessoas, eu consegui transferir a aprendizagem, consegui transferir para que outras pessoas pudessem absorver aquele conteúdo, aquela pessoa que foi treinada, ela conseguiu repassar esse conteúdo para as demais pessoas, então é uma das outras maneiras de fazer uma avaliação. Aí aqui eu coloquei para vocês todas elas juntinhas, né? Então temos todas aí as 5, avaliação de reação, aprendizado, comportamento e aplicação, impacto nos resultados e o ROI. E aí eu vou explicar para vocês aí alguns exemplos. Então, ó, a avaliação de reação ou satisfação, que eu expliquei para vocês, mostra apenas a reação ou satisfação pessoal do processo em relação à experiência. É o nível mais elementar, tem foco no programa, no facilitador e sobre qual a ideia de aplicação do treinamento na prática. Os participantes, sendo eles pagantes ou não, são os principais clientes de um programa de treinamento. Sua satisfação determina o grau de envolvimento com os temas abordados e a posterior aplicação ou não do que foi visto. Tá? Então, reação e satisfação é aquela que a gente verifica o grau de satisfação da pessoa, né? Se ela gostou, como foi o conteúdo, e aí pode ser um formulário, pode ser um formulário online, né? Pode ser através de uma pesquisa, mas que a gente consiga determinar isso. O nosso segundo, que nós já explicamos, foi o de aprendizado, né? Então, nessa etapa de planejamento de um treinamento, são definidos, entre outros itens, os objetivos específicos de aprendizagem. São eles os indicadores que devem ser utilizados nessa avaliação, né? Então, a gente pode verificar, através da aquisição de novos conhecimentos, aquisição de novas habilidades, ou através da percepção de realidade. Então, eu posso fazer uma prova para determinar se ele teve novos conhecimentos, eu posso fazer uma dinâmica, né, para pedir e pedindo para que ele faça aquela ação, aquela atividade na prática, e aí a gente consegue verificar se ele desenvolveu, se ele teve novas habilidades. Posso pedir para que ele construa um relatório, né? Tudo isso eu consigo verificar na prática. E através da percepção da realidade.
dele se auto-perceber. Eu posso pedir para ele fazer através de uma dinâmica, né? Para que ele verifique se o comportamento dele mudou, se ele está tendo alguma percepção do que ele deve fazer corretamente. Então, até através de uma prova também, de um simulado, de um case, de um estudo de caso, eu consigo verificar isso. Então, ó, no aprendizado, a aquisição de novos conhecimentos eu posso fazer através de um teste escrito, como eu disse para vocês. Na aquisição de novas habilidades, pode ser um teste prático ou um simulado. E na percepção da realidade, pode ser um estudo de caso, como eu citei para vocês quase agora. Usando um teste escrito, eu faço esse teste. O ideal é que seja feita uma avaliação antes e outra depois. Então, esse ponto aqui é muito importante. Eu posso pedir para que ele preencha, né? Para que ele faça um teste antes, ou um teste prático, ou um teste de percepção, antes de fazer o treinamento. E aí, depois desse treinamento, eu peço para ele fazer novamente. E aí a gente consegue fazer uma verificação, né, do conteúdo, do quanto que ele aprendeu, do que ele tinha, do que ele sabia antes e do que ele aprendeu posterior a esse treinamento. Nosso outro ponto é o comportamento e aplicação, né? Como eu disse para vocês, uma vez que os participantes tenham alcançado os objetivos, é hora de colocar em prática. Afinal, o maior objetivo de qualquer treinamento é que os participantes apliquem, né? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Existem vários métodos que podem verificar se houve ou não a transferência, né? A mudança do comportamento. Então, eu posso analisar o trabalho do participante através de uma lista de verificação. Então, eu crio uma lista, né? Da análise do trabalho, né? Uma lista de todos os comportamentos que ele deve ter e se ele está mudando esse comportamento. E eu posso fazer uma análise do desempenho, né? Através de indicador de produtividade, né? Quantos relatórios ele mandava antes do treinamento, quanto ele está mandando depois, né? Quanto de produção, quanto de vendas ele tinha antes e quanto ele tinha depois. E eu posso fazer esse questionário também com os superiores deles ou com outras pessoas que trabalham com ele, né? Então, eu posso fazer essa análise com o gestor dele, perguntando para ele como está o desempenho, se houve uma mudança, se houve uma alteração, se o desempenho dele melhorou. Então, são formas de avaliar o comportamento e a aplicação. Impacto nos resultados, que eu considero um dos mais importantes, né? E principalmente para a diretoria e para os acionistas, a gente avalia se o programa influenciou ou não nos resultados da empresa. E aí a gente precisa definir, na etapa de planejamento, com quais indicadores o treinamento pode contribuir. Então, naquela etapa de planejamento, a gente consegue imaginar, né? Se o treinamento ele teria um impacto financeiro, ele teria um impacto no comportamento, e a gente consegue analisar isso posteriormente. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês. Podemos citar o aumento das vendas, a redução de custos, a diminuição de reclamação em órgãos como o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou a melhoria na pesquisa de clima. Então, quando eu dou um treinamento, eu posso verificar, por exemplo, se aumentou as vendas depois nos próximos meses, se houve uma redução de custos, a empresa gastava muito papel, gastava muito equipamento de segurança. E aí, conforme houve o treinamento, houve uma conscientização e essa redução aconteceu. A diminuição na reclamação, né? Tinha muitos clientes que faziam reclamação e de repente isso diminuiu porque eu dei um treinamento para as minhas vendedoras, né? Então, tudo isso eu consigo mensurar e criar um indicador para os impactos dentro do resultado da empresa. Aí aqui eu coloquei para vocês alguns instrumentos, né, e ferramentas que eu consigo utilizar para mensurar, né, esse impacto o impacto nos resultados e nos outros tipos também. Então, por exemplo, aqui, ó, a avaliação de reação, que foi uma das formas de avaliação que eu citei, nós podemos utilizar questionários de avaliação, pode ser quantitativos ou qualitativos, né? Pode ser um relatório gerado pela área. Como eu disse para vocês, pode ser um formulário também online no qual os funcionários respondam, né, depois que eles participaram do treinamento. O nível 2, né, que a gente chama de avaliação de aprendizado, como eu disse para vocês, pode ser um pré-teste, né, antes da pessoa fazer o treinamento,
e depois eu posso fazer um teste posterior para saber o quão ele aprendeu, né? O quanto ele teve de desenvolvimento posterior ao treinamento. E pode ser também uma prova. No nível 3, que é a avaliação de comportamento, nós podemos utilizar a observação dos participantes, né? Então eu posso fazer, o gestor ele pode fazer essa análise, avaliando o desempenho dele, avaliando o desempenho nas atividades, nas tarefas. Pode ser através da observação do grupo de controle. Então, eu tenho um grupo lá que trabalha no setor X. Eu posso criar, né? Eu posso pedir, posso fazer com que eles façam essa própria autoanálise através de cada um analisando o comportamento do outro grupo, o comportamento do outro. Pode ser uma avaliação 360, pode ser uma avaliação on the job, que é aquela avaliação que acontece no trabalho da pessoa, enquanto ela executa aquela tarefa, eu posso pedir, né? Eu posso fazer uma avaliação, pedir para que ele faça lá o trabalho dele, enquanto isso eu vou observando e listando os pontos que ele melhorou, que ele evoluiu. Então, isso é uma avaliação do comportamento. E eu posso fazer também uma entrevista com a chefia. Então, no caso, o gestor dele, eu faço uma entrevista e pergunto quais foram os comportamentos, o que foi mudado, né? O que foi, quais foram os comportamentos que modificaram após esse treinamento. E por último, a avaliação de resultado. Então, nós podemos utilizar diversos indicadores, como vendas, indicadores de qualidade. Então, numa fábrica, por exemplo, que estava produzindo um produto X e, de repente, houveram diversos pontos de reclamação, muitos clientes estavam reclamando da qualidade do produto, e aí houve um treinamento e, posteriormente, notou-se que houve uma melhora na qualidade, na resistência dos produtos, na durabilidade. Então, isso também é um indicador, a qualidade. Um outro indicador é o financeiro, né? Quanto que se gasta, quanto que estava economizando, como eu disse para vocês, entre outros indicadores que nós podemos utilizar. Tudo isso sempre associado aos objetivos iniciais do treinamento. Então, é muito importante lá no planejamento, nós termos isso extremamente definido. Quais os objetivos iniciais desse treinamento e se esses objetivos foram alcançados, certo? Pessoal, por hoje terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, me procurem. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo MS Teams, para que a gente consiga solucionar e tirar aí as dúvidas de vocês. Grande beijo e até a próxima aula.